O início do silêncio que acalma. Boa noite. Talvez sua mente não tenha pausado há dias. Ela corre antes do corpo, projeta o amanhã, revive o ontem e se perde no agora. É como se você estivesse tentando descansar em um quarto cheio de alarmes disparando ao mesmo tempo. Por fora, tudo parece bem. Mas por dentro, há uma exaustão que palavras não explicam. Você tenta respirar fundo, tenta se distrair, tenta dizer a si mesmo que está tudo sob controle, mas a verdade é que a mente ansiosa não se acalma à força. Ela precisa de escuta, de compreensão, de reeducação. A ciência tem mostrado que a ansiedade não é uma falha de caráter nem sinal de fraqueza. É o reflexo de um cérebro em alerta, treinado para proteger você do que já passou e do que talvez nunca aconteça. Um cérebro que aprendeu a se defender tanto, que se esqueceu de descansar. A boa notícia é que ele pode aprender de novo. Ele pode se reprogramar. Hoje, você vai entender que existe um caminho entre o medo e a calma. E que esse caminho não é um salto, é uma caminhada feita de pequenos passos, dados com gentileza, consciência e presença. Porque acalmar a mente não é fazer silêncio dentro dela, mas ensinar o ruído a encontrar harmonia. Dentro de você, há uma pequena estrutura chamada amígdala. Ela é a sentinela do cérebro, responsável por detectar ameaças e disparar um modo de sobrevivência. Quando algo parece perigoso, ela aciona o corpo, o coração acelera, os músculos se preparam, a respiração encurta. É o instinto te protegendo. Mas em uma mente ansiosa, essa sentinela não descansa. Ela dispara o alarme mesmo quando o perigo é apenas uma lembrança ou um pensamento. É como viver em uma casa onde o detector de fumaça toca o tempo todo, mesmo quando não há fogo. E isso exaure o corpo. A atenção fica fragmentada, o sono não restaura, o prazer se dissolve nas pequenas tarefas. A mente ansiosa quer prever tudo para se proteger, mas acaba criando o próprio caos. A ciência mostra que o cérebro, quando vive nesse estado de alerta constante, consome mais energia do que pode repor. É por isso que o cansaço é tão profundo. Mas existe esperança. Esse mesmo cérebro que aprendeu a reagir, pode aprender a responder. Ele pode ser reeducado a perceber que o perigo não está mais aqui. Esse é o poder da consciência. Quando você começa a observar seus pensamentos, sem lutar contra eles, o cérebro entende que não precisa mais lutar por você. A calma não chega com força. Ela chega com entendimento. Por muito tempo, acreditou-se que o cérebro era estático, imutável. Mas a neurociência descobriu algo revolucionário: o cérebro é plástico. Ele muda, se adapta, se refaz. Cada pensamento, cada escolha, cada respiração consciente pode criar uma nova conexão neural. E isso significa que você pode reprogramar a forma como reage ao medo, à incerteza, à dor. A ansiedade é, em grande parte, um hábito mental, um caminho repetido tantas vezes que virou automático. Mas toda trilha pode ser redesenhada. O cérebro ansioso sempre pega a estrada mais conhecida, mesmo que cheia de espinhos, porque acredita que é mais segura. Reprogramar é ensinar o cérebro a escolher outra rota. No começo, ele resiste. Prefere o velho caminho, mesmo que machuque. Mas a repetição gentil cria uma nova trilha. E, aos poucos, o novo caminho se torna natural. Técnicas de respiração, meditação e terapia cognitiva ajudam nessa reconfiguração. Elas ensinam o cérebro a desacelerar e a reconhecer o que é real e o que é apenas medo disfarçado. Reprogramar não é apagar a ansiedade, mas ensinar o cérebro que o perigo já passou. É lembrar a mente que existe vida fora do alarme. O corpo é a porta de entrada para a calma. E a ciência confirma isso. Uma das práticas mais eficazes é a respiração 4-7-8. Inspirar por 4 segundos, segurar por 7 e soltar por 8. Esse ritmo reduz o cortisol, o hormônio do estresse, e ativa o sistema parasimpático, o sistema de calma do corpo. Outra ferramenta poderosa é a luz da manhã. Tomar alguns minutos de sol logo cedo ajuda a regular o ritmo circadiano e estimula a produção de serotonina, neurotransmissor do bem-estar. O mindfulness, ou atenção plena, também tem respaldo científico. Ele reduz a atividade da amígdala e fortalece o córtex pré-frontal, a parte racional e serena do cérebro. E há o poder do movimento. Caminhar, alongar, dançar. Tudo o que movimenta o corpo ensina o cérebro a liberar tensão.
O exercício físico, mesmo leve, produz endorfinas e regula a ansiedade de dentro para fora. A mente ansiosa tenta se curar pensando. Mas é o corpo que, muitas vezes, mostra o caminho de volta. A calma não se pensa. Se sente. E o sentir é o que mais cura. O corpo guarda o que a mente não consegue dizer. O ombro tenso, o nó na garganta, o estômago apertado. Tudo isso é a linguagem do corpo traduzindo o medo. A mente ansiosa vive desconectada do corpo, como se flutuasse no excesso de pensamentos. Mas o corpo é o lugar da presença. Quando você retorna a ele, o cérebro entende que está seguro. Técnicas simples, como colocar a mão sobre o coração, respirar profundamente e perceber o ar entrando e saindo, ativam o sistema nervoso da calma. Um banho quente antes de dormir, o toque consciente na própria pele, o ato de alongar devagar são formas de reconectar-se à sensação de estar vivo. O corpo é o seu primeiro abrigo. Ele não mente. Quando você o escuta, o ruído mental se dissolve. A mente ansiosa se cura pela experiência do corpo presente. O corpo é o primeiro passo de volta ao agora. A mente ansiosa também depende do equilíbrio biológico. O cérebro não funciona no vazio. A falta de sono e os déficits nutricionais amplificam a ansiedade. O corpo privado de descanso perde a capacidade de regular emoções. O córtex pré-frontal, que ajuda no autocontrole, se desliga, enquanto a amígdala, o centro do medo, se intensifica. Comer mal, dormir pouco e se sobrecarregar de estímulos são combustíveis para o pânico. A ciência mostra que nutrientes como magnésio, ômega 3 e vitaminas do complexo B equilibram a atividade cerebral. E o triptofano, presente em alimentos como banana e castanhas, estimula a produção de serotonina. Evitar cafeína à noite, reduzir telas antes de dormir e criar um ritual de desaceleração, luz suave, silêncio, respiração, ajuda o cérebro a lembrar que o perigo acabou. O descanso não é preguiça. É reparo. É ali, entre o sono e o silêncio, que a mente encontra o espaço para se reconstruir. A mente ansiosa é como um rio caudaloso. Você tenta contê-lo, mas quanto mais resiste, mais forte ele se torna. Acalmar a mente não é represar o fluxo, mas aprender a guiar a correnteza. Permitir que a água corra, sem destruir as margens. Quando você para de lutar contra a ansiedade e começa a observá-la, ela muda de forma. O rio continua, mas agora flui. A calma nasce quando você entende que não precisa controlar o movimento, apenas acompanhá-lo. A ansiedade não é o inimigo. É o mensageiro. E quando você o escuta com compaixão, ele se transforma em aprendizado. A mente ansiosa não precisa ser silenciada, apenas guiada. A ansiedade não é um erro, é uma tentativa. Uma mente tentando te proteger de um perigo que já não existe. A ciência mostra que é possível reprogramar o cérebro, mas isso não acontece com pressa, acontece com paciência. A neurociência, a psicologia e a espiritualidade prática se encontram nesse ponto. A cura é um retorno à presença. Você não precisa eliminar a ansiedade, precisa ensiná-la a confiar. O alarme vai continuar existindo, mas aprenderá a soar apenas quando for realmente necessário. Com o tempo, o que era ruído se torna ritmo. O que era medo se transforma em percepção. E o que era luta vira paz. A mente não nasce calma, ela aprende a ser. E essa aprendizagem começa quando você escolhe não fugir de si mesmo.